13 anos da Lei Maria da Penha. O que avançou? Quais são os desafios? Quais os próximos passos? A gente acompanha na reportagem. A Lei Maria da Penha foi estabelecida em 2006. Segundo a legislação, prevê a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência e define que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada. O principal ponto que nós temos, que podemos atribuir como um ganho, é o fato das mulheres agora estarem tendo condições de falar sobre o assunto, porque durante muito tempo imperava a lei do silêncio e as mulheres não comunicavam essas agressões. E o segundo momento é a sociedade começar a perceber da importância dela ser agente ativo na proteção a essa mulher. 13 anos se passaram e será que a violência contra o sexo feminino diminuiu? Os números mostram como as mulheres estão desprotegidas. O Atlas da Violência 2019 revelou que houve aumento de 31% nos feminicídios entre os anos de 2007 e 2017 no país. Aqui em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Segurança Pública registrou que 62 mulheres foram assassinadas ao longo de 2018. Neste ano, o órgão já contabiliza 64 vítimas de feminicídio. A filha da Maria Solange faz parte dessa estatística triste. Ela foi morta a tiros com o filho pelo ex-companheiro. Eu sinto uma angústia muito grande dessa lei ainda não funcionar. Talvez daqui a uns anos ela venha ter um efetivo melhor. Ela venha a proteger realmente as mulheres. Porque hoje eu sinto que não há isso. E o que passa na minha cabeça, no meu coração, é a tristeza de ver que podia ser diferente. Eu perdi minha filha, perdi meu neto que eu amava tanto, que era a minha vida. Que adiantou a lei? Uma das formas de coibir a violência pela Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. A filha dela solicitou 7 vezes, mas não adiantaram. Um papel não segura uma bala. Você pode ter 20 medidas protetivas. Se a pessoa que está sendo denunciada não for contida, não adianta, porque ele entra dentro da tua casa e te mata. Denunciou, corre atrás, prende, põe tornozeleira, faz qualquer coisa em relação ao infeliz que tá ameaçando, ele sinta que ele pode pegar uma cadeia. Para especialista em ciências penais, a lei funciona, mas os casos de agressões devem ser tratados na origem do problema. Nós defendemos que é necessário uma atuação anterior na rede de prevenção de fato, a atuação de profissionais da saúde, de psicólogos, de assistentes sociais, para impedir que essa violência aconteça e daí não ser necessário que a justiça exerça o papel dela, que é efetivamente o da punição desse indivíduo. Mesmo que a justiça ainda não está do jeito que tem que ser, eu acho que vale a pena denunciar sim. Não tenham vergonha, gritem, chorem, corram atrás. E só de janeiro a julho deste ano, a Polícia Civil já registrou mais de 73 mil casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Só em Belo Horizonte, nos primeiros 6 meses deste ano, 3.427 medidas protetivas foram concedidas a mulheres vítimas de violência doméstica. Em todo o ano passado, foram 8.194. Sendo deferida essa medida, o autor, o agressor, ele não pode ter contato com essa vítima. Em caso de descumprimento, existe um crime específico que entrou em vigor em 2018. E então, ao descumprir essa medida, ele pode ser preso, tanto em flagrante delito, como preventivamente. Mas é sempre importante, quando tomar conhecimento, fazer essa intervenção, noticiar o fato para as autoridades, para que as autoridades possam tomar as providências cabíveis no caso. Quanto ao crime de feminicídio, em todo o ano passado, foram 7 em Belo Horizonte. E este ano, só até o mês de junho, já são também 7. Em todo o estado, no ano passado, 157 mulheres perderam a vida. E este ano, até junho, 67. Objetivando cumprir os mandamentos da Lei Maria da Penha, a Polícia Civil instituiu este ano o Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídio,
que tem por objetivo a investigação célere dos crimes de feminicídio, a tentativa de prisão imediata do autor e outros procedimentos necessários para poder angariar com mais facilidade a prisão e outras cautelares necessárias. Agora, olha só esse caso. Por causa do atraso na entrega de um produto, uma artesã acabou sendo esfaqueada por uma cliente no bairro Palmital. Isso foi em Santa Luzia, na Grande BH. A mulher ficou irritada com a alteração na data e atacou a artesã com 3 facadas, no abdômen, fugindo em seguida. O marido da suspeita foi encontrado com a vítima pela Polícia Militar e foi preso pela participação no crime. Ele pode responder por tentativa de homicídio. A mulher ainda não foi localizada. Já a artesã está internada em estado estável no Hospital Rizoleta Neves. E foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Nós adiantamos aqui para você agora há pouco. Lucas Sapão foi detido com a namorada e era alvo de operações das polícias de Minas, do Rio e também São Paulo. Com o suspeito foram encontradas diversas armas e também munição. Uma dupla que aplicava golpes em lojas de aluguel de materiais para festas foi parar na delegacia, na capital. Segundo a polícia, o casal usava documentos falsos para fazer a locação e depois roubava os produtos. Mônica Cristina de Freitas e o irmão dela, Leonardo Pereira de Freitas, foram detidos na região noroeste de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de aplicar golpes em empresas que alugam material para festa. A Polícia Civil iniciou a investigação em maio, depois da primeira ocorrência do crime. A quadrilha solicitava aluguel de mesas, recheios e objetos para festas, alugava um imóvel, fingia, ia até uma imobiliária, pegava um imóvel que estava vazio para alocar, pedia a chave, parece até que tiravam cópias dessas chaves desses imóveis que estavam para alocar e pediam os bufês para entregar os objetos nos imóveis que não tinha morador. Os bufês entregavam os objetos, depois eles pegavam, colocavam numa saveira, iam embora, sumiam, e sempre com documento falso, com nome falso, e não conseguia mais de volta os objetos. Até o momento foram registrados 4 golpes a estabelecimentos de festa aqui na capital. Cada aluguel custou em torno de R$3 mil. Nada foi encontrado ainda e a polícia acredita que todo o material tenha sido vendido. Na mesa da delegacia, os celulares, documentos, carteiras, cartões de crédito e cerca de R$2 mil que foram apreendidos com os irmãos. A identificação dos suspeitos começou numa imobiliária responsável por um endereço onde a entrega havia acontecido. Na rua foi filmado a Saveiro colocando mesas e recheios. Conseguiram achar a Saveiro com as mesmas marcas, com os mesmos amassados. A identificar o dono da Saveiro. Pelas fotos, as vítimas reconheceram tanto a Mônica, que era a dona da Saveiro, quanto o Leonardo. Segundo a delegada, o veículo apreendido poderá ser usado para ressarcir as empresas que foram vítimas. Eu vou pedir o depósito para ver se futuramente, se a gente não conseguir localizar as mesas e os recheios, a gente tentar o leilão do veículo para ressarcir as vítimas, né? A suspeita é que a dupla faça parte de uma quadrilha. A polícia já está à procura de um terceiro integrante do grupo. Todos têm passagens por crimes como estelionato, falsificação de documentos e roubo. A suspeita de golpe do falsas vítimas de Brumadinho. O Leonardo falou que a irmã dele também estava indo em lojas de materiais de construção, comprando com nome falso e dando prejuízo nas lojas, e até o envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo segundo dia consecutivo, escolas da rede municipal de Belo Horizonte amanheceram fechadas. Funcionários terceirizados fazem paralisação até amanhã, em protesto contra um concurso público feito para ajustar a situação dos contratados. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública, se o processo seletivo for efetivado, 5 mil funcionários poderão perder os empregos. A secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, falou hoje sobre o assunto. Nós temos um concurso que é legal, que está em vigência, que nós temos ainda uma terceira etapa para definição da classificação dessas pessoas. O que foi negociado é que, em 2021, um novo concurso possa ser
possa ser realizado. Nessa perspectiva, ter, não é, essa possibilidade nos coloca também, não é, uma esperança de estarmos também trabalhando com os nossos terceirizados para que eles se saiam bem nesse concurso. Agora, nós garantimos também no acordo de segunda-feira uma expansão de tempo, né, uma ampliação de tempo até 2023 para a substituição. Então, isso significa que um novo concurso acontecendo e com essa expansão, que as pessoas não devem ficar temerosas de perder o emprego num dia para outro. E mais, nós estamos já com uma agenda marcada com a MGS para que nós tenhamos esse ano, não é, até o final do ano, para começar essas substituições, caso elas aconteçam. É hora do nosso bate-papo semanal sobre política, com análise das notícias mais importantes da semana pelo nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. E a gente já começa falando da agitação na Câmara Municipal aqui de BH, que vive uma onda de denúncias contra vereadores. Parece que a cassação de Cláudio Duarte, do PSL, ajudou a acelerar muitos processos. Flávio dos Santos, do Podemos, e Wellington Magalhães, não é, do Democracia Cristã, bom, eles voltaram aí ao foco. O processo contra o substituto de Cláudio, Ronaldo Batista, do PNN, também tem sido lembrado e até a presidente da casa, Anelia Aquino, foi denunciada ao Ministério Público. O que está acontecendo, afinal de contas, Orion? Luciana, como dizem lá pelos corredores da Câmara, né? Parece que a casa caiu ali. Com essa queda do corporativismo, a cassação do vereador Cláudio Duarte aí, por cobrar mesada de seus funcionários foi a primeira na história da Câmara de Belo Horizonte e atingiu em cheio ao PSL, o partido do presidente da República. Ontem, então, chegou mais um pedido de cassação, dessa vez envolvendo o ex-presidente da casa, o Wellington Magalhães, por quebra de decoro parlamentar. São acusações graves e, se forem confirmadas por provas, como, por exemplo, ameaça de testemunhas, obstrução de justiça e recebimento de propina, ele poderá ser o próximo a cassado. Esse é o espírito na casa. E após a rejeição, não é, do governo federal, governadores trabalham em duas frentes para conter perdas com a Lei Candir. Uma é a recuperação via judicial e a extinção da lei. E a outra via política. Quais são as chances, então, de uma outra, Orion? Luciano, os governadores ficaram muito decepcionados com o governo federal pela falta de proposta para resolver o problema. Então, agora vão trabalhar em duas frentes. A primeira é a da conciliação no judiciário, no STF. O Supremo, então, apresentou uma proposta de comissão formada por estados e governo federal para que até o final do ano apresentem uma proposta de reparação das perdas do passado, dos últimos 23 anos. No caso de Minas Gerais, são 135 bilhões de reais. A outra via é política e busca evitar os prejuízos do futuro. Como assim? Apresentando um projeto no Congresso Nacional para extinguir a Lei Candir e permitindo que cada estado cobre o que quiser de ICMS para os produtos de exportação. Agora, para fechar um tema que vai mudar a vida de muita gente. A aprovação da reforma da Previdência, né? O apagar das luzes aí na Câmara. A proposta agora segue para o Senado. Bom, o Orion vai explicar para a gente qual é a situação dos estados e municípios na reforma por enquanto. Luciana, após a aprovação então na Câmara dos Deputados, a proposta oficial agora segue para o Senado, que deverá aprová-la até outubro. Depois disso, restarão dois planos, o B e o C, para que estados e municípios sejam reincluídos na reforma da Previdência. O plano B prevê que seja apresentada uma PEC, uma proposta de emenda constitucional paralela para que seja feita a reinclusão. Caso fracasse essa proposta, restará então o plano C. O que significa isso? Cada estado vai ter que se virar para aprovar na sua Assembleia Legislativa a reforma da Previdência. Aí a batalha vai ser dura, mas o texto final não pode ser muito diferente do que foi aprovado no Plano Nacional. Vamos aguardar, então, planos A, B e C. Você volta na semana que vem atualizando o assunto para a gente. Com prazer. Obrigada, Orion. Boa noite. Boa noite. E veja a seguir, trabalhadores podem começar a sacar parte do FGTS a partir do dia 13 de setembro nas agências da Caixa.
O Cruzeiro encara o Internacional logo mais às 9h30 da noite no Mineirão pela semifinal da Copa do Brasil. O nosso comentarista esportivo André Salles já está aqui e traz todas as informações, não é, sobre esta partida. Boa noite, André, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo aí ligado. É um jogão, né? Uma semifinal de Copa do Brasil. Para o Cruzeiro é tudo ou nada, né? O Cruzeiro está realmente numa crise, apostando tudo na Copa do Brasil, porque são 4 partidas aí para tentar manter aí o sonho do heptacampeonato nessa competição. O time deve ter mudanças, muito possivelmente Dodô deve entrar na lateral esquerda na vaga do Egídio, que de fato deu uma caída nos últimos jogos, e podemos ter aí Sassá no lugar de Fred no comando do ataque. Vamos aguardar para ver se o Mano vai fazer mesmo essas alterações. Além disso, o Robinho tem condições físicas e deve voltar. Agora, a gente está falando semifinal, né? Copa do Brasil milionária, vale aí 20 milhões essa passagem para a final da competição, mas o torcedor do Cruzeiro parece estar meio desconfiado, viu, Luciana? Uma previsão de público talvez de 30, 35 mil, muito abaixo do que a gente poderia imaginar para uma semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas pelo menos as informações que chegaram é com essa expectativa, mas pelo menos dentro de campo deve ser um jogão. O Internacional vem muito bem e o Cruzeiro está jogando em casa. Vamos aguardar e amanhã você traz a análise para a gente. Combinado? Legal. Combinadíssimo. Obrigada, André. E a partir do dia 13 de setembro, trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e abril vão poder pegar uma parcela de até R$ 500 das contas ativas e inativas do FGTS. O repórter Marcelo Silveira explica para a gente como vão funcionar esses saques. As novas regras do FGTS vão beneficiar mais de 10 milhões de trabalhadores mineiros. Uma das ações propostas na medida provisória, editada pelo governo federal, vai disponibilizar o saque de até R$ 500 para todos os trabalhadores que têm saldo em contas do Fundo de Garantia. Se o trabalhador tem R$ 800 numa conta e R$ 1.000 numa outra conta, nessa de 800 ele saca R$ 500, nessa de 1.000 ele saca R$ 500, então ele pode sacar R$ 1.000. São amplas as oportunidades para que o trabalhador faça o saque. A partir do dia 13 de setembro, quem tem saldo de FGTS e conta na Caixa passará a receber o dinheiro creditado diretamente, sem precisar informar nenhum dado a mais. Depois dessa data, quem não tem conta na Caixa poderá fazer o saque, respeitando um calendário que já está disponível na internet. Quem não quiser receber este valor precisa informar a Caixa pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. Muitos trabalhadores que vão receber o benefício preferem deixar o dinheiro no banco. R$ 500 não vai resolver meu problema, não? Eu não preciso dele nesse momento. E se eu precisasse, não ia ser do FGTS que eu ia usar. E é um recurso que eu preciso mais à frente, e se eu usar agora, depois eu vou ficar desfalcado. Se eu fosse utilizar, eu utilizaria para poupança. Mas como a poupança também rende pouco, eu acho que eu não mexeria. Vinícius acredita que os valores serão usados para pagar dívidas antigas. O benefício mesmo vai ser útil para quitar débitos em aberto, entendeu? Para muita gente vai vir em boa hora, porque a situação do país no momento é complicada, né? Outra novidade que passa a valer a partir de abril do ano que vem é a nova modalidade para retirar o dinheiro do Fundo de Garantia. Se hoje o trabalhador só consegue sacar o dinheiro quando é demitido sem justa causa, ou quando aposenta, ou quando compra uma moradia, ou ainda por alguma doença grave, a partir de 2020 ele poderá optar também pelo saque aniversário. Caso ele faça a opção pelo saque aniversário, a partir de cada ano, na data que ele fizer o seu aniversário, até R$ 500, ele saca 50% do valor. E gradativamente, de acordo com o saldo, um percentual será fixado para este saque todos os anos na data do aniversário. A medida provisória também libera o saque das cotas do PIS para todos os contribuintes contratados até 1988. Todas essas medidas devem injetar até o final de 2020 cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais na economia mineira. Isso dá um fôlego para o comércio, porque mais renda e circulação pode ter um impacto positivo no consumo. Também é muito importante as pessoas que estão endividadas, que estão inadimplentes, pagarem as suas dívidas. Se não der para pagar tudo, pelo menos você vai amortizando, diminuindo o valor total da sua dívida. Então, programe-se quanto ao saque e ao uso do seu dinheiro. E daqui a pouco você vai conhecer o gorilinha que está fazendo aniversário no Zoo de Belo Horizonte. Estão
abertas as inscrições para a Semana Nacional de Conciliação, que acontece entre 4 e 8 de novembro. A campanha é voltada para a conclusão de processos na Justiça, que podem ser encerrados com mais agilidade, caso as partes cheguem a um acordo, e é válida para a Justiça Comum de primeira e segunda instâncias e os juizados especiais. As inscrições podem ser feitas, atenção, até o dia 30 de setembro. As informações estão no site tjmg.jus.br, tjmg.jus.br. Um dos tipos de câncer mais evitáveis do mundo continua fazendo vítimas em toda parte. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, 31 mil brasileiros sofrem com a doença. E os médicos alertam que parar de fumar ainda é a forma mais eficiente de prevenção. O Arone fumava há 30 anos quando surgiu um caroço numa das axilas que chamou a atenção. Era o indício da metástase do câncer de pulmão. O diagnóstico mudou a vida dele. É horrível. O chão se abre, você se sente a pior pessoa do mundo, você sente que sua vida chegou ao fim, você não tem mais para onde correr. Você começa a repensar toda a sua trajetória, por que fumou, que não vale a pena, de jeito nenhum. Não existe prazer nenhum no mundo que compense a dor depois de ouvir: você está com câncer. Para ele, é muito difícil relembrar os primeiros meses depois da descoberta. Parou de fazer planos para o futuro, perdeu 24 quilos e sentia dores insuportáveis que só eram controladas com morfina. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são mais de 31 mil brasileiros diagnosticados com câncer de pulmão. Cerca de 85% dos casos são associados ao consumo de derivados do tabaco. E assim como na história do Arone, a maioria dessas pessoas só descobre a doença no estágio avançado. A maioria dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados de forma incidental, ou seja, a pessoa tem uma tosse ou tem uma falta de ar, uma febre. O câncer de pulmão é um dos mais evitáveis do mundo, já que a principal causa é o cigarro. A melhor forma de prevenção é enfrentar o vício. A rede pública de saúde oferece tratamentos. O paciente procura, por exemplo, posto de saúde, instituições, por exemplo, na UFMG. E nessas instituições vão ser feitos grupos com as pessoas que querem parar de fumar. E também o Ministério da Saúde, ele fornece 2 tipos de medicação. A redução do tabagismo, ela reduz em 25% a mortalidade pelo câncer de pulmão. Então, em qualquer estágio, a cessação do tabagismo é importantíssima. As formas mais tradicionais de combate ao câncer são a medicação específica e a quimioterapia. Apesar de ter descoberto o câncer no estágio avançado, Arone conseguiu controlar a doença graças à técnica experimental de imunoterapia. Mas o oncologista ressalta que as chances de cura são maiores para quem descobre logo no início. A prevenção primária é feita cessando o tabagismo. Não existe nenhum outro fator de risco que seja tão importante, tá? E a prevenção secundária seria ali você fazer o exame para se prevenir, para se diagnosticar a doença no estágio mais precoce. Aí, no caso, seria o exame da tomografia computadorizada, que está indicado não para a população em geral, só para aquele grupo de pacientes que tem maior risco, que são os pacientes que fumaram mais de 25 anos e que ainda permanecem fumando ou que pararam e cessaram há menos de 15 anos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou hoje o pagamento da primeira parcela do salário dos servidores para a próxima sexta-feira. Esta parcela referente ao salário do mês de julho. Ela estava prevista para ser paga no dia 13 de agosto, mas foi antecipada. Segundo o governador, a medida foi tomada após pedido dos próprios servidores públicos. E hoje é dia de festa no Zoológico de Belo Horizonte. O gorilinha Sauíde está comemorando 5 anos, gente. Como passou rápido, não é? Ele é o primeiro da espécie nascido num jardim zoológico aqui da América do Sul. Atualmente, o zoo da capital conta com 7 gorilas, 3 adultos e 4 filhotes, sendo que um deles nasceu em junho deste ano.
E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, fique à vontade. Use o BandZap. O nosso código de área é o 31 99772 7663. 99772 7663. Tá? E para rever os nossos programas, você já sabe, corra lá no YouTube, tá? Ou também no Facebook, no perfil TV Band Minas. Você segue agora com notícias nacionais e também internacionais no Jornal da Band. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, inclusive com dicas de cultura e lazer para o seu fim de semana. Não perca, eu te espero. Para você, uma excelente noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã.